E aí, gente, era nem Science aqui. A gente tá na aula 10 sobre inteligência artificial nos games. Essa é a aula. E a próxima, ela vai ser um pouco mais difícil, porque eu tô analisar primeiro hoje, né, que é o paper do Marcus Hutter, né, no Journal of Artificial General Intelligence, que é o JAG. E é um paper um pouco mais... Não é difícil. Se você ver os vídeos anteriores e, se possível, viu o curso sobre inteligência artificial já, do canal, fica mais fácil de entender. Eu vou tentar fazer o meu melhor, mas algumas partes... Esquece as coisas que tá em inglês, eu vou falar, traduzir e tal. Mas o grande ponto é que é um avanço muito importante em Reinforcement Learning, do ponto de vista teórico, e eu creio que por isso que é muito importante, já que Reinforcement Learning é a base da IA nos games, de certo modo, né? Então ele vai dizer aqui primariamente, né? O principal objetivo desse trabalho é automatizar o processo de redução e assim expandir significativamente o escopo de muitos algoritmos de aprendizado, de reforço, ou seja, de Reinforcement Learning, existentes e dos agentes que empregam. Antes de pensarmos em mecanizar essa busca por processos de decisão markovianos, precisamos de um critério objetivo formal. E esse critério que ele vai definir nesse paper, né? Um nome também para isso, né? Ele também cita no início, né, uma questão uma citação do Richard Bellman que eu achei bem interessante, de 1961, né? Afinal, aproximações podem ser feitas em dois momentos. Aproximações matemáticas no contexto de ciência da computação, né? Então, dois momentos. Na construção do modelo, primeiro. Até vou pôr em outra cor aqui, em verde. E na solução das equações associadas. Então, na construção e na solução de equações. Não está claro qual delas produz a aproximação mais criteriosa, né? É o modelo que você cria, que a gente vai ver um modelo aqui no caso, ou a solução em si, associada às equações. Ele cria aqui um modelo bem, que eles chamam de não estruturado, de processos de decisão markoviana, lembrando que é a base da IA nos games. Atualmente é Reinforcement Learning. Qual que é o objetivo, né? O objetivo principal desse artigo, deixa eu tirar essa parte, é desenvolver e investigar um método que selecione automaticamente os recursos necessários, primeiro ponto, e suficientes para reduzir um problema complexo. Então ele quer reduzir um problema complexo para que esse sistema de reinforcement fique cada vez melhor. E para reduzir para quê? Para uma coisa chamada MDP, que é um processo de macroviano, só que do jeito dele, né? Que é chamada de Phi, MDP, computacionalmente tratável, né? Que fique com um custo baixo, né? Computacional. Aí você tem tem um paper, né? Eu não mostrei o paper no canal ainda, mas do AIXI, que é um tipo de modelo específico que eu não vou tratar aqui, mas é associado aí a temas somente desse jornal acadêmico, do JAG. E aí você tem aqui o MDP, por exemplo. Aí você tem relações de informação, aprendizado, planejamento e complexidade. Então você tem relações de árvores de pesquisa, optimização de erros, né? Computação, lógica e uma questão ali que ele cita de Krieger. Você tem os agentes, que são iguais ao framework, o modelo que você usa. E a interface, por exemplo, aplicada para robótica, né? Então ele cita robótica, por exemplo, visão e linguagem. Existe a robótica especificamente no geral. Quais são os conceitos centrais aqui? Daqui você tem que guardar essas partes. Se você entender essa parte, você já entendeu o resto. Então, o MDP que ele tá falando, citando é esse daqui. É uma função, modelo, em que você pega os estados históricos do sistema. Essa anotação parece muito com a de Long Short Term Memory. São os estados. Não é aprendizado bayesiano, né? Então, é o histórico de recompensas. Só que a forma de tratar eles vai ser diferente. E aí, você mapeia esses estados de histórico de recompensas para esse tal MDP. Que, por sua vez, vai ser um conjunto de vetores. Ele também poderia, por exemplo, ele diz, esses vetores poderia ser três vetores, por exemplo, um conjunto de três vetores de um tuple. Três vetores, tuple. E aí poderia ser, por exemplo, a cor, meshes, que é a questão tridimensional do jogo, ou questões de visão computacional. Enfim, são elementos do ambiente em si. Você vai categorizar como teira, então teira, são características desse histórico de recompensas. Então, essas recompensas estão no contexto de estados do sistema, de ações,
que a gente viu anteriormente. No caso de um jogo, seria os parâmetros do próprio jogo. Características de pixels em relação a toda a informação que contém visualmente e computacionalmente no jogo, né? Obviamente um jogo 3D com mais polígonos na tela é mais tryhard. Aí você tem esse MDP que vai ser um mapeamento de uma sequência de estados que vai ser F1 até Fn em relação a ações, né, que o agente vai cometer no geral. No contexto de robô, as ações que o robô comete em relação ao seu comportamento. Você pode dar recompensas positivas e negativas para isso também. Enforcement Learning é aplicado para robótica. E uma parte importante, você vai ter o custo, né? O custo dessa função MDP. Então você tem o custo da função MDP. Deixa eu pegar aqui minha borracha. Dessa função condicionados ao histórico. E lembra que o histórico tem N aí, é histórico de recompensa, né? Lembra disso. Então é condicionado nesse contexto. O custo é o custo computacional. E o que você quer fazer? Você quer reduzir isso daí. Você quer reduzir esse custo e fazer com que esse mapeamento, esse critério de formar um objetivo, de fato produza a redução dessa função, desse ambiente complexo computacional. Então o custo difícil será pequeno de se levar a uma boa representação do MDP. Se ele conseguir fazer isso corretamente, né? O estabelecimento de tal critério transforma o problema de reinforcement learning, geralmente mal definido, o problema de optimização formal. Ou seja, você está pegando o problema de reinforcement learning aplicado para robótica, para inteligência, para IA de jogos, para todo tipo de problema, está deixando menos computacionalmente complexo. Então você vai poder rodar o programa com menos complexidade, permitindo aprendizado cada vez mais eficiente. Então você tem uma minimização de custo, para o qual algoritmos eficientes precisam ser desenvolvidos, né? Então, o ponto é reduzir o custo computacional em reinforcement learning. O mundo real não se conforma a modelos agradáveis. A realidade é um ambiente não ergódico, né? Isso aqui é uma boa citação, né? Ergodicidade, na teoria de Birkhoff, tem a ver com funções invariantes que se cancelam, gerando equilíbrio termodinâmico. Por exemplo, num ambiente fechado com gás, tem dois tipos de gases que estão se colidindo, um quente e um frio, e você tem, do ponto de vista ergódico, eu não acredito nisso, mas que você tem o flow, o movimento físico dessas partículas, de gás, né, produzem essas invariantes ergódicas que permitem a passagem de calor aí, naquele contexto, chegar num momento de estabilidade, né, em que o calor passa pro frio, o frio pro calor, e aí fica um ambiente termodinamicamente estável, né. Ou seja, quando tá, por exemplo, se eu aquecer uma panela de pressão, depois apagar e deixar fora da geladeira, ela vai ficar na temperatura mais ou menos do ambiente, né? Por quê? Porque aquilo lá vai esfriando, né? Até a temperatura ambiente. Porque ela não tá na geladeira, ela tava quente antes, mas depois ela não vai ficar mais. Então, antes de deixar num prato, vai ficar frio. E vai ficar de acordo com a temperatura ambiente. Vai ficar frio em relação ao que tava antes, né? Obviamente. Parcialmente observável, incerto e desconhecido, né? No qual adquirir experiência pode ser cara, né? É difícil você lidar com ambientes novos, né? Portanto, devemos explorar os dados da experiência passada, né? Que é exatamente o que Long Short Term Memory faz, né? LSTM. De forma episódica e de forma hierárquica, né? De memória, né? Eu sempre uso o exemplo do STM, eu já usei, mas é bom citar de novo, né? Pra memória. Você lembra que você comeu há 3 meses atrás, na sexta, de tal dia? Com certeza você não vai lembrar. Mas, por exemplo, eu lembro do mês, mais ou menos, que eu fui num estádio específico ver um jogo do Santos, por exemplo. Então, tem coisas que são hierarquicamente mais importantes para nós a longo prazo e curto e médio prazo. Não podemos gerar amostras virtuais, pois o modelo não é fornecido e não há opção de recenderização. E aí, ele cita mais, mas esses são os pontos que são mais inteligíveis em relação ao que ele diz do que esse sistema é e o que não é. Ele não é um sistema bayesiano, porque alguém poderia dizer: probabilidade bayesiana usa o histórico do sistema para gerar as funções de probabilidade. Não é um sistema bayesiano, aqui é um sistema markoviano. E estende o modelo de seleção de critérios em reinforcement learning. Então, ele melhora os modelos de seleção de critérios para
melhorar esses algoritmos. E estende a seleção de features, né, de características de Supervised Learning para Reinforcement Learning. Porque agora você tem um histórico que seria usado como base para essa representação. Lembra um pouco de Supervised Learning, mas não é Supervised Learning. Exatamente, né? Mas Reinforcement Learning normalmente é um aprendizado não supervisado, né? Você não categoriza os seus dados. Então são dados não categorizados. Então é uma coisa de Supervised Learning vindo para, entre aspas, no Reinforcement Learning. Então o MDP deve ser... Esse aqui é o resumo, tá? Você entendeu isso daqui já é o suficiente. Deve sua capacidade de aprendizado e planejamento, de uso geral aos seus fundamentos teóricos de informação e complexidade. A implementação do MDP baseia-se em algoritmos de busca, primeiro ponto. Então, tree search da vida. Search. Search. E optimização. Usados para boas reduções. Né? Isso que você quer encontrar. Você quer minimizar, quer minimizar esse custo. Quer fazer o programa rodar mais rápido. Aqui você tem... Eu vou pôr algumas partes em inglês, mas eu vou... Não precisa ler, tá? Eu vou falar. Só lembra o que eu falo e os símbolos que eu vou usar. O agente e o ambiente vão ser vistos como um par ou triple. Então, um triple, que aqui a gente vai ter observáveis. Primeiro ponto. Aqui são os históricos, né? O histórico vai ter a ver com observáveis. Relações de recompensas e ações. E aí, o par ali também de observações e recompensas. Que eu vou colocar aqui. E aí você tem o ambiente, né? Tem o histórico de recompensas, ações e a transição em relação aos observáveis. Observáveis são os estados do jogo, tá? Os parâmetros do jogo. Em relação às recompensas. Então, ao longo dos estados do sistema, as recompensas do jogo vão sendo dadas enquanto o Super Mario vai jogando. E assim sucessivamente. Aqui você pode até ver, né? Tem aqui o agente. O ambiente do agente. Aqui tem o agente, aqui tem o ambiente. Aqui tem as recompensas R, né? Aqui a gente tem as observáveis, que é o. N observáveis. E as ações, né? Que é ações. De 1 até N. E aí, nesse ambiente, você tem o número completo dessas ações. Opa. E aqui. Então, nesse ambiente, a gente tem N-1. No caso, histórico, né? Então, nesse ambiente eu tenho os estados, sistemas, ações e no caso, é só as recompensas, né? Então, aqui eu tenho que especificar que as recompensas. Lembra que o histórico são recompensas. Por que N-1? São N-1 recompensas. Perdão, histórico de recompensas. Começa com 1, vai pra 2, 3, 4, 5, 6, 7. É assim. É simples. Quando você põe N mais 1, é uma função contínua. Quando você põe menos 1, é associada, nesse caso, às ações passadas, nesse contexto. Então, é os históricos do sistema passados. N históricos, né? E de ações também, né? Então, N ações também. É simples. É uma notação básica de A. E você tem também o histórico do agente, no geral. Coisas que a gente já viu anteriormente, né? Então, você tem macroscopicamente as ações A em A no geral. As ações O minúsculo, né? Em todas as observáveis do sistema, vamos supor que seja 45 minutos de gameplay, e a gente tem as ações e vamos supor que aqui seja 45 minutos. Então você tem todas as ações catalogadas nesse contexto e observáveis, parâmetros, e também as recompensas, né? Em que você vai ter as individuais, as globais fazendo parte de um subset, né? Um subconjunto das recompensas intrínsecas. E aí você tem também a anotação aqui em relação ao histórico do sistema, né? Então você vai ter o histórico do sistema, como as observáveis, as recompensas, as ações. Aí, essa notação aqui significa que é uma relação contínua histórica desses históricos, né? Que
O histórico das recompensas, eu vou terminar aqui a anotação só pra... O histórico das recompensas é literalmente... Ele tem 3 coisas, né? 3 variáveis. As observáveis, as recompensas. As observáveis são os parâmetros do sistema. Eu já expliquei anteriormente, mas é bom explicar de novo. E as ações. Essa anotação significa que é uma sequência infinda, então é finita, porque você vai rodar o jogo por um tempo específico, se for aplicar para jogos, ou para robótica também. Mas aqui literalmente significa isso, uma sequência. Ponto. É isso que essa anotação significa. Histórica, no caso. Então não é a sequência markoviana, né? É a histórica do sistema. Não é a atual, mas a que já foi feita, né? Por isso, -1. Para um ambiente conhecido, encontrar o agente maximizador das recompensas é um problema bem definido e formalmente solucionável. Ele cita ali mesmo, sendo eficiência computacional a única questão de interesse. Para a maioria dos problemas de IA no mundo real, o Envy é, na melhor hipótese, parcialmente conhecido. Não inteiramente. Assim, depende, se você for um MMORPG, por exemplo, Final Fantasy, você não sabe todo o ambiente do sistema. Você não sabe o sistema de IA não conhece as antes, não conhece várias quests, então em vários ambientes vai ser um ambiente totalmente novo. É um mapa enorme de World of Warcraft, de Neverwinter. Eu, por exemplo, jogando Neverwinter, cara, tem horas que eu fui em lugares que eu falei, nossa, cara, que da hora. Só que era uma coisa totalmente nova, que eu não tinha visto em outros MMORPGs, por exemplo. Então, se navegar ali, você se confunde às vezes, né? Onde eu tô, tem que usar um minimapa. Então aqui também, ele vai ir, por exemplo, pra um novo mapa durante a saga do MMORPG. E ele tem que entender aquilo, né? Tem que entender onde ele tem que ir, onde tem que fazer, que tipo de monstro tem ali, como se navegar. Isso é algo um pouco complexo, até para um ser humano. Para um ambiente com desconhecido, o significado na maximização de recompensa esperada é até conceitualmente um desafio, né? Até porque você não sabe o que está acontecendo, né? Considere um robô equipado com uma câmera, em que é os pixels da imagem. Esse aqui é um exemplo, tá? Então, para você entender tudo que ele falou. Então, esses daqui são os pixels da imagem. E um computador de visão algorítmica que pega essas características da imagem. Então, você tem um modelo, um algoritmo, que pega as características dessa imagem. E a gente tem a anotação aqui. Observáveis históricas, por isso -1. Ou, vou colocar aqui ou, símbolo significa o HT mais -1, que é o histórico do sistema. Tem as observáveis, recompensas e ações. Dos padrões de baixo e alto nível, em relação espacial. Então, você sabe o que é foreground, background. Você sabe nessa imagem que isso aqui é uma rua, isso aqui são árvores que tem aqui, vamos supor, ou aqui são carros, pessoas, enfim. Não é possível nem necessário fazer uma predição para todas as observáveis. A aproximação de predição vai ser suficiente e a dificuldade vai ser similar e mensurada com esse símbolo aqui, né? E precisa se depender de contexto, né? Então essas predições dependem do contexto da imagem. Então, em qual ambiente que você está? Tá numa rua? Você tá numa calçada? Se for um carro autônomo, por exemplo. Então, dependendo do contexto da imagem onde o sistema tá, ele tá citado aqui. Nuances na imagem são irrelevantes quando você tá dirigindo um carro, né? Mas quando você tá comprando alguma coisa, ou uma pintura, né? Tem uma grande diferença entre a original e a cópia, né? Então, essencialmente tem uma bijecção entre FI e extrair potencialmente essas características. Então, a questão é, dependendo do contexto de que você tá o seu robô, o seu sistema de IA, ou o que for, seu agente, é diferente. As coisas devem ser notadas diferente. E isso é uma parte importante. De históricos prestados, né? É de alta importância, ou de grande importância, formalizar o sentido desse símbolo, né? No geral. Sendo independente de domínio. Aí, vamos lá. Eu coloquei aqui pra ficar mais fácil. Vamos ver se fica... Ah, não coloquei não. Vou colocar aqui em cima mesmo. Tem os estados do sistema. E a gente tem a função que denota o histórico. Sumarizando toda a informação relevante da história de recompensas. Vamos chamar um estado S de uma característica, um vetor característico do histórico. Vamos supor que seja reconhecimento facial. Então, são pixels de imagens de pessoas. Esse é o contexto da imagem. É o contexto que você quer resolver um problema.
Relevante significa que o futuro é previsível de estados e ações no sistema e que é relevante o futuro ser codificado como ST mais 1, né? Indefinidamente até ST mais N. São os estados do sistema. Então nós passamos da completa história. Lembra que completa história você tem. Eu vou colocar de novo só para razões de me ater à repetição, né? Segundo a Pedro que diz que a gente tem que repetir as coisas, né? O aprendizado, somente na fé cristã. Imagina também no ensino de qualquer coisa, né? Então aqui são observáveis recompensas e N delas, né? O N, RN e a N. Para uma história compressa, ou seja, finita. Então você tem um histórico de recompensas H1 até HN, que é finito, e aí você tem os estados de recompensas. Essa notação tem a ver com o soma, ele fala no começo, tá? Eu não tô colocando aqui, mas essa notação aqui é específica que ele usa no começo, por brevidade, né? Vai ser igual a aquela coisa, tudo que tá aqui, né? Tem as observáveis. Com os estados, né, na verdade. Então acho que vou tirar que tem os estados. Simples aqui, ó. É o histórico do sistema. Tem as recompensas, estados e ações. Vocês já viram, creio eu, as aulas anteriores. Já sabem que são estados, recompensas e ações do sistema marcoviano, né? De agentes. Então é bem fácil de entender essa parte. Nós vamos buscar que φ, tal que ST mais 1 é aproximadamente uma função dos estados e ações do sistema, e o goal do agente é maximizar as recompensas. É isso. A gente já viu na notação anterior. Vamos lá. A estrutura derivada acima é um processo de decisão marcoviano clássico, mas a questão principal que coloco não é a usual de encontrar uma função de valor ou melhor ação, ou comparar diferentes modelos de uma dada sequência de estados. Pergunto quão bem a sequência de estado ação recompensa. Então, S, I mais 1, ações, I mais 1, recompensas, R, I mais 1. Modelada comparação em outros diferentes. Um bom FI leva a um bom modelo para prever recompensas futuras, que pode ser usado para encontrar boas ações que maximizem recompensa esperada no longo prazo, né? Então você achar a função que é o foco desse paper, né, que é o FI, MDP, um bom FI, uma boa redução desse problema computacionalmente, cria uma melhor maximização das recompensas, gerando um sistema de IA melhor do que antes. Esse é o foco, né? Fazer um sistema melhor, não pior. Processo, né? Considere. Vou ter que pôr aqui, né? X1 até N elementos dentro do espaço X elevado a N. Aí vamos trocar de cor. Opa. Em que X vai até M. Então, é conhecido que teira I é igual a P XTI. São os parâmetros do sistema. Eu não vou anotar essa parte lá. E você tem a probabilidade nesse contexto desses input ao longo do tempo condicionado aos parâmetros. Parâmetros do sistema são o quê? Eu vou deixar aqui, nesse caso. Parâmetros em relação a x, num contexto de jogos, são toda a informação que contém no jogo. Visual de pixels, como a gente viu anteriormente. E é conhecido que existe um código aritmético x1 para n, que ele fica essa notação posteriormente que adiciona, do tamanho do comprimento disso daí, menos o logaritmo da probabilidade de x dado teira. Então vamos lá. Ele cita 4 formas desse processo, eu só vou citar uma. Basicamente, ele está falando sobre um código específico aplicado no contexto de probabilidade para resolver esse processo de decisão marcoviana. Tem 4 formas. Ele cita uma aqui, em que existe um código para um tamanho desse problema computacional menos o logaritmo da probabilidade dos elementos desse sistema e condicionado aos seus parâmetros. E aí, para um teira desconhecido, nós vamos saber uma frequência, que a frequência
é o Teira futuro. Por isso esse chapeuzinho em cima é igual a N dividido por N. Onde N é igual a N menor é igual a N. E que X é igual a I. I é igual a 1 até N. Então é fácil determinar que o menos logaritmo da probabilidade desse sistema vai ser igual a informação desse sistema. Então isso daqui é uma definição de informação. Por exemplo, no jogo do Super Mario. Qual a quantidade de entropia no sistema? Qual a quantidade de informação de pixels que você tá lidando por segundo nesse sistema, né? Que aqui basicamente é a entropia de Shannon, cara. A entropia de Shannon é menos a soma igual a 1 de PI log PI. Então ele tá usando a entropia de Shannon para denotar a informação nesse contexto, só que ele denota de outra forma, né? Ele denota como função não, perdão. A soma de teira dos parâmetros que é futuros e log PI. Uma questão de também relação de probabilidade nesse contexto também. Basicamente, essa é a questão. Então, seguindo aqui, todos os 4 métodos levam. Só mostrei um, tá? Eu nem expliquei um detalhe, mas. Todos os 4 métodos levam essencialmente ao mesmo comprimento de código. As inferências acima contêm derivações rigorosas, né? Que são maiores do que ele colocou ali. A seguir, ignorarei os termos questão de velocidade computacional, que é a notação Big O, né? Então, por exemplo, Big O de N. E vou me referir simplesmente como comprimento de código, né? Lembra dessa questão de que, por exemplo, uma velocidade computacional de um código pode ser, por exemplo, N já é rápido, né? A mais rápido que isso é a raiz quadrada de N. Um algoritmo de Grover, por exemplo. Ou pode ser 2N. Enfim, é a velocidade do algoritmo. Quanto mais o valor de N aumenta, mais difícil fica você computar, né? Então, por exemplo, se eu colocar elevado a 3 esse negócio aqui, é mais difícil. Se eu colocar, por exemplo, elevado ao quadrado, fica mais complexo. Então, por exemplo, problemas que você não tem uma solução polinomial, né? Uma solução rápida, como essa daqui. Quanto mais o input cresce, mais você vai ter que lidar com problemas computacional que, por exemplo, seu PC não vai rodar o jogo de GTA 6, que você computar a informação necessária para rodar o GTA 6 demanda uma capacidade computacional X necessária para isso. Mínima, né? Tem a ver com o limite de Landauer, aí é muito importante, é um limite muito importante. Observe que X até 1, que é relacionado à soma, tá? A soma dos estados. É codificado exatamente, isso ele explica na notação do começo. Da mesma forma, modelos de amostragem mais complexos podem ser considerados e aquele que leva o código mais curto é selecionado como modelo. Então, ele vai dizer, lembre que a sequência de estados, ações, estados, recompensas e ações. Essa anotação tem a ver com soma para ele. Conjunta no MDP tem os estados do sistema, as ações do sistema, as recompensas e a questão tem as funções de transição. É o T, de TR, né? Que é o TR, SGA. Se somente C, a probabilidade dos estados depende desse histórico. Então você tem um histórico que você depende para fazer que esse sistema aprenda, né? Então, toda a questão da tese é você usar o histórico do sistema e recompensas como base. Da forma que a gente viu antes, né? E aí você vai ter que. Você tem a probabilidade. E lembra que quando você tem. Vou até pegar de vermelho. Verde, vai. Gosto de verde. Quando você tem a probabilidade de estados do sistema condicionados a um histórico de recompensas. Eita. O histórico de recompensas. Menos 1. E ações. Vai ser igual a esse histórico em relação aos estados e ações do sistema. Então vamos supor que é o jogo do Super Mario. Então você tem a probabilidade
dos estados atuais. Então você quer saber o que você vai fazer, o seu personagem do Super Mario vai fazer agora. Qual a sua base? Estados passados. Não é probabilidade bayesiana, tá? Nesse contexto dele. A forma que ele explica. Vai ser os estados e ações do sistema para isso. Então, basicamente, essa questão. E aí você também tem a probabilidade das recompensas ao longo desse histórico. Também vai ser dado pelas recompensas ao longo dos estados e ações passados do sistema. Então, como que você vai calcular o que você tem que fazer agora, seu algoritmo de IA? Seu agente de IA do Super Mario tem que fazer agora. Seu uso histórico. É isso. Observáveis, recompensas, estados e ações, recompensas, tudo isso junto. Então, é uma função de probabilidade que tem em vista o histórico. E, obviamente, o LSTM é muito importante nesse contexto, né? Uma forma hierárquica. Ele não cita LSTM, esse aqui é um modelo à parte nesse contexto, né? Senão ele estaria. No nosso caso, nós identificamos um estado de espaço S, com estados S até N, observados até agora. Então, tá rodando o jogo, esses espaços vão ser observados, né? Vão ter ambientes novos, né? Telas diferentes, coisas que não aconteceram anteriormente. E você vai ter que lidar com coisas um ambiente mais complexo nesse sentido. Aí vamos tirar aqui. Vamos por partes aqui. Vamos em vermelho. Vai falar que. Vamos supor que a gente tem S. São os estados do sistema S, né? E aí a gente tem S'. São os estados futuros e recompensas futuras. Dadas certas ações, né? Sejam algo simples para ação no estado S, resultado do estado S posterior, e recompensas. Então, dá nos meus estados. As ações que eu escolho são com base nesses estados e recompensas futuras que eu desejo, né? Que eu almejo. Aí você tem uma função aqui. Eu creio que é uma função de transição. De ações e recompensas. AR. Ações em relação a recompensas futuras e estados em relação a estados futuros. Aí você tem todo esse troço aqui, né? T é menor ou igual a N. Em relação à sequência de estados nesse contexto. Basicamente, você tem os mesmos símbolos que a gente viu anteriormente. E vamos supor que seja o set de tempo, T-1, de histórico, né? Então isso aqui é uma questão histórica. De transição, na verdade. Desses estados e ações para mapeamento para ações futuras. Como assim? É simples, se a gente for pensar. Lembra que os estados são os frames por segundo do jogo. No caso do jogo, né? Pode ser aplicado para robótica também, mas... Então... Já tá aqui, na verdade, né? Já tá aqui, é a mesma coisa. É melhor jogar esse daqui, ó. Esse daqui e esse daqui. Então são os estados atuais do sistema. Em relação às suas ações que maximizam a sua função de valor, você tem os estados de recompensas futuras que você quer fazer relação probabilística. O que você tem que fazer, o sistema tem que fazer para ser melhor no jogo, né? Vamos definir o custo, né? Como o φ. Opa. Φ do histórico aos estados, um mapeamento. E nessa lista de estados, de um certo comprimento, né? A gente tem N estados históricos nesse contexto. Ações do sistema, recompensas e coisas do tipo. Como a gente já viu anteriormente. E aí você vai ter um pênalti de complexidade CL para φ. Nós temos o custo aqui da função φ em relação aos históricos, recompensas históricas do sistema, ações, recompensas, estados, como a gente já viu anteriormente. E aí a gente tem uma complexidade de pênalti, de penalidade, né? Contexto de reinforcement learning. Que você tem a soma dos estados em relação às recompensas. Perdão, a soma dos estados em relação às ações. Eu até vou colocar de outra cor. É sempre bom explicar o símbolo de novo. Soma dos estados em relação às ações, mais as recompensas, a soma das recompensas em relação aos estados e ações. Então, primeiro, estados condicionados a ações, frames por segundo condicionados a ações, que é o contrário do que a gente viu anteriormente, que era ações condicionadas a estados por segundo, e recompensas condicionadas a estados e ações. Aí você tem a soma desses estados como a história dessa função. Pega esses valores aqui, de H.
E por fim, a lista por inteiro, né? Em que você nessa lista que eu vou um pouquinho embaixo. Total desses históricos, né? Tem os observáveis, as recompensas, as ações. Essa anotação é para uma sequência contínua, lembra disso? Tem -1, sequência histórica e atual. Uma sequência contínua de dados de recompensas que compõem ações, observáveis e recompensas, como a gente viu no começo. Sempre lembra que esses símbolos têm valor. E você viu as aulas anteriores, eu creio que é mais fácil de se entender. Se você, por exemplo, cair nessa aula agora, não viu nada, não viu o curso de inteligência artificial do canal, não viu as imagens, os vídeos anteriores, vai ser difícil você entender. Mas o grande ponto é que você tem que entender que esses símbolos têm um significado que é bem próprio em relação ao autor, né? Vai falar aqui que a discussão acima sugere um código junto que vai ser conseguido pelo FI e vai permitir que toda informação relevante. Pra, o que é o foco aqui? Qual que é o foco aqui? De tudo, né? De todo esse algoritmo, de todo esse paper. Prever recompensas, né? Você quer prever quais ações você tem que fazer no futuro para ter a máxima recompensa, né? Nos estados por segundo, né? Tal que FI seja considerado o melhor para explicar as recompensas futuras que devem ser feitas de determinadas ações, coisas do tipo, né? Tal que FI seja tal que o set de FI minimize as equações anteriores, né? Que é a equação 4 e 5, nesse paper. De forma idêntica aos observáveis recompensas estados. Então você tem um espaço de observáveis, recompensas, tem o R mais diferenciado aqui. Macroscópica, recompensas macroscópicas, né? Em todo o jogo, em todo o tempo que você tá rodando esse algoritmo. E aqui das ações, elevado a N. Com diferentes, idênticos, mas com esses estados, recompensas e ações diferentes em relações episódicas maiores. Então, o sistema tá rodando em diversas telas, tem diferentes episódios, né? Diferentes parâmetros, tem diferentes observáveis. O jogo é diferente, tudo é diferente. Tudo é computacionalmente diferente. Os monstros são diferentes, skills que você tem que usar, itens que você tem que comprar no market, se você for um MMORPG. Então, tudo isso tá nesse ambiente, né? Então, creio que esse é o ponto, né? E a função de minimização, né? Isso conforme a Occam Razor. Você acredita que a primeira vez que eu vi esse termo foi no The Mentalist? É uma série, eu tô na 4ª temporada. Eu tenho que terminar, eu tenho preguiça de terminar. Mas eu vi a primeira vez. Eu soube desse tema nessa série. Que é uma questão de você diminuir as coisas pra um princípio lógico mais básico. Por simplicidade, né? Em filosofia e tal. E, o que a gente quer aqui, no caso, é o custo mínimo de FII. Então, esse daqui é o melhor FII. Melhor FII MDP. O melhor processo markoviano que a gente quer. A gente tem o argmin, a minimização de FII, né? A minimização é de FII. Então, a gente tem, vamos lá. Em amarelo agora. A gente tem, eu vou pôr aqui embaixo. Arg ou POC FII ou FII Optimum, vai? Com notação diferente. FII Optimum. Esse símbolo normalmente é para Optimum. Do argmin. Do que? Qual a função que você quer minimizar? O custo. Tem muito a ver com complexidade como o Grove também. Custo. Cost. Do que? Do FII. Da função toda que a gente tá vendo. Condicionado ao que? A base de todo esse artigo, que é a história desse sistema. De ações, recompensas e estados passados. De forma não bayesiana, tá? Esse é um ponto importante. Parece bayesiano, mas, por exemplo, um short term memory também usa estados passados, e mesmo assim é markoviano. Então, ele quer prever os estados futuros com base no passado. Só que não da forma tradicional de bayesiana, né? Mas mas é uma relação supervisada, de certa forma, talvez, né? Semi-supervisada, talvez. Se a minimização é restrita para alguma classe simples, de custo, de complexidade e custo, o estado de sequência é gerado pelo melhor aproximação, vai ser normalmente aproximada para o MDP, né? Enquanto o custo é óptimo, o código é óptimo, apenas para sequências MDP também dá
um resultado bom para aproximações também, né? Dessas sequências, né? Então, o que você quer fazer é o melhor algoritmo possível em relação a custo e em relação à eficiência para gerar, no caso da aplicação que a gente quer aqui, um sistema de IA, um agente cada vez melhor, cada vez mais intuitivo, né? Isso daqui seria um modelo, né? Você poderia colocar esse modelo com outras coisas também. E aqui é a parte 1, tá? A parte 2 é mais difícil. Você achou essa parte complexa? Assim, não é complexa, mas você tem que ir por parte, entender com calma. Não é tão complexo assim. Primeira vez que eu li, eu achei bem complexo, mas a segunda parte é mais. Então, por isso que eu não vou fazer 2 vídeos hoje sobre isso, né? Eu vou com calma fazer a próxima parte, que eu realmente sei que essa parte é difícil. Se você teve alguma dificuldade de entender, pode colocar nos comentários aí, porque realmente não é um paper simples, né? Então, aqui você tem as features dessa função phi, que vai ser phi de k. Você tem o histórico. Em relação ao mapeamento desse histórico para os observáveis, que é toda a base desse paper, que são os observáveis globais. Aí você tem, eu vou colocar aqui na esquerda, com f de k, que é f vezes que você vai rodar essa função. O que tem nessa função dentro? É o histórico, né? Como a gente viu anteriormente. Deixa eu arrumar aquele IID, porque tá horrível. Meu professor de grego, na época, teologia, não gostaria disso. Pronto, ficou menos pior. E aí parece político, né? Agora, as observáveis, né? A lista das observáveis, menos k vezes que o programa vai rodar. K, normalmente nessa notação de computação, de ciência da computação, né? É às vezes que você roda o algoritmo, tá? Você roda menos k mais uma vezes. Daí você vai ter N observáveis, né? OT. Que é o T como índice, né? Vou pegar aqui. Pronto. E você roda esse programa várias vezes, que você vai pegar tem as informações mais relevantes, de forma intuitiva. Você tem a segunda função, essa daqui é F de I. F1, né? Aqui agora você tem a F2, que é a melhor observação sumária. Tá aqui embaixo, e você tem um estado aqui de um processo marcoviano, estilo. Como fala? Cara coroa, né? Head and tails, né? Aqui é head, cara. E aqui é coroa, tails. É que em inglês é head e tails. Aí, no caso, o head é 0. E aqui 1. E aí você tem um processo marcoviano de estado finito. De probabilidade de recompensas, caso seja 0, caso seja 1, por exemplo. E você tem aqui um parâmetro randômico nesse contexto. Então, você tem o feed 0, feed 1. E por fim, você tem a função de transição nesse contexto. Então, são 3 partes. A função de transição é denotada por TR, S de A, que é a transição dos estados do sistema em relação às ações, né? Como a gente já viu inúmeras vezes nos últimos vídeos. Né? Então lembre-se, assista os últimos vídeos, senão você não vai entender o que a gente tá vendo aqui. Vai ser mais difícil de você entender. A explicação do feed 2 aqui. São 2 funções, 3 na verdade. Com toda essa transição de probabilidades que não são zero, sendo 50%, então essas transições aqui, aqui no caso, de uma exata representação dos dados, as direções que faltam vão ser do fato os estados do sistema, né, que aqui ele denota como os observáveis ao longo do tempo, que podem apenas levar. Vou pôr ali na esquerda, em azul, a S prime. É o estado futuro, observáveis futuras, o prime sempre é de futuro, mais um. É nessa parte aqui. Para cada qual você tem os estados futuros iguais aos atuais. Denotado por essa função aqui. Note que o f de MDP não conhece isso e apenas aprende. E tem que aprender essas probabilidades que não são zero. Cada estado tem estados sucessivos de igual probabilidade e aí isso gera uma sequência de Bernoulli, né? Então, do ponto de vista estatístico, né? É uma subsequência de recompensas constantes que você vê nessa parte aqui, a relação de recompensas, nessas funções de transição, né? E no caso, você quer maximizar para o seu personagem, seu robô, agir da melhor forma possível, né? Então, você tem que entender que ele não tá mudando o reinforcement learning. Ele tá tentando
deixar esse sistema um pouco mais. Um modelo com uma aproximação melhor. Tem os modelos atuais, melhorar um pouquinho eles, ou muito. É esse o foco do modelo, e essa é só a primeira parte. Bom, você pode ter visto até agora e falado, eu não vi tanta diferença do que você disse nesse curso e no anterior. Mas posteriormente a gente vai ver que é bastante coisa. Eu gosto muito desse paper. Eu sou fanboy desse paper também. Eu creio que do Jag é o melhor paper. Função de melhorar isso daí, né? Então você tem aqui escolha uma ação randômica de S estados dentro, macroscopicamente de S. Deixe que P e Q sejam um número uniforme de números randômicos. Se P for maior que 1 sobre 2, então divida os estados futuros dos atuais. Aí você vai ter uma união entre os estados do sistema. Então, calma aí. Você tem uma partição, na verdade, entre os estados globais do sistema e os estados gerais. E a união, vamos pôr em outra cor, em amarelo, a união entre as observáveis estados, em que os observáveis estão no contexto global de observáveis. Parte do algoritmo, você começa com números randômicos, faz um split nesses estados. Não se os estados, os observáveis estados futuros são uma interseção, né, no caso, em vez de uma união. É um subconjunto, né? Então, vamos lá. Cadê aqui? Observáveis, estados futuros, dentro do contexto que esses observáveis estão no contexto global de observáveis, que são os parâmetros do jogo, no caso. E esse é um subconjunto de todos os estados, no caso, né? Então, basicamente é isso. E eles se mergem. No fim, você tem os estados futuros, e aí também essa mesma partição aqui dos estados globais com os observáveis estados, e a união com os estados futuros, né? Então, do ponto de vista visual, né? Ele até desenha essa... Não árvore de decisão, né? Mas uma tree search aqui, nesse ponto de vista, né? Em relação a S, né? Em que você tem o S e as observáveis em S. São os estados do sistema. No caso de um jogo, são... No caso, por exemplo, de um robô que ele cita, é a imagem, é o vídeo que representa a câmera que tá, por exemplo, vendo pessoas, carros, coisas do tipo. Você tem as observáveis, que são os parâmetros, os pixels que compõem a imagem, toda a informação da imagem. E ela rodando ao longo do tempo, que são os frames por segundo dessa imagem. Então, são observáveis que estão rodando e mudando conforme os frames por segundo vão passando. Então, por exemplo, você tá passando de carro com uma câmera, né? Você tá vendo diversas coisas ao longo do tempo. As observáveis mudam constantemente. E os frames também, porque você tá tendo mais frames por segundo rodando numa certa... num certo limite, né? Então, vamos supor que o tempo foi de 1 hora. Então, 60 minutos, você pega pelos frames por segundo, você vê quantos frames por segundo tem 1 hora. Esses são os frames que tiveram, né? E, então, você tem os conjuntos de parâmetros que estão dentro dessa imagem. E, obviamente, quanto mais parâmetros, quanto mais a imagem... então, tem mais frames por segundo e mais quantidade de pixels ali. Obviamente, vai ser mais computacionalmente difícil. Mas é basicamente essa a ideia. E você tem que o custo de IDS em relação ao histórico, né? Então, tem o custo, cost, do IDS, S futuro, dados futuros e o histórico desse sistema. Que eu já defini várias vezes, né? Tem que ser maior que o logaritmo de Q, lembrando que Q tem a ver com números uniformes randômicos. Então, é S dentro do estado futuro. Retorno FS. Então, que é a função em si. Então, você começa escolhendo estados randômicos, depois tem uma função para tentar interpretar esses estados no geral de uma forma diferente da normal. Essa é a função do algoritmo. A ideia de
fazer essas árvores fixas de estado e espaço. É de McCallum, de 1996. E parece ser interessante comparar esse critério de split. Essa parte primeira, deixa eu colocar essa parte aqui de split. Ele separa as coisas e depois junta elas. Então, basicamente, isso aqui só com estados observáveis, tá? Não tem ações, não tem recompensa. Aqui são só de estados observáveis do sistema. Então tem uma câmera, pixels na imagem, são os parâmetros, são os observáveis. E você tá rodando em frames por segundo. É isso, cara. Você entendeu isso? Você entendeu a lógica por trás disso aqui. Então, basicamente é isso. E algoritmo agora de uma forma mais clara do agente, né? Inicializa esse sistema, começando de forma randômica nesses estados ao longo do tempo. E a relação aqui do histórico. Para n igual a 1 até n, né? Até n. Escolha uma função gama. E aí você vai ter uma função polinomial aqui. Maximização de recompensas. Enquanto você espera pelos estados por as observáveis, né? O que está acontecendo durante os pixels passando na tela por segundo. E as recompensas, você tem que melhorar. É marcoviano, né? Tá acontecendo agora o negócio. Tá rodando o algoritmo agora e tá aprendendo agora. Você tem que melhorar o algoritmo anterior, né? Improve. Você criar a função posterior, né? Então, você tem a função anterior. E você quer que ela seja menor, mas menos eficiente, né? Que a função posterior. Que é pelo prime que se nota. Dado é um histórico, né? HN-1. Isso daí a gente já viu várias vezes. O histórico de compensas, estados, blá blá blá. Ações. E o custo futuro, então o FI futuro que a gente quer melhorar, condicionado a esses históricos, for menor que o custo passado, então FI tem que ser igual a o F futuro. Você não melhorou bosta nenhum. E aí, observe esses observáveis e recompensas dentro do contexto do histórico do sistema, que é só o histórico novamente. E aí você tem aqui a computação desses estados. A mesma função de F de FI do histórico. E aí você tem a união dos estados globais. Então, o programa rodou por 45 minutos. A câmera tá lá rodando do robô, ele tá na rua. Esse é o estado macroscópico aqui. São os estados macroscópicos. Você tem a união com todo esse algoritmo anterior em relação aos estados individuais. No fim, você tem que computar a ação das equações anteriores para dar o output de uma ação futura, que você vai usar agora, no caso, né? Que maximiza suas recompensas. Então você quer que sua função de FI fique melhor, claro. Quer que isso daqui melhore. Só que a questão é, para atingir esse melhoramento, né, se eu puder usar esse termo, tem toda essa relação de o ambiente dos parâmetros do sistema, das observadas do sistema, dos pixels que estão aparecendo na imagem do robô olhando para a rua. Ele conseguir entender aquele sistema complexo de uma forma mais veloz e inteligente do ponto de vista de reinforcement learning. A arquitetura, você vai ter, por exemplo, o ambiente, que é o chamado de env, nessa anotação aqui. E você tem o histórico, né? Lembra que o histórico vou pôr aqui, H1 até N. Você tem o conjunto de vetores que vão agir nesse contexto. Feature vector, né? É o seu FI futuro, né? Então esse daqui é o que você quer no futuro. E é condicionado a um custo, né? F, né? Um custo φ condicionado ao histórico. Para minimizar esse troço. Você tem a função de transição, né? Que normalmente é denotada dessa forma aqui. Então, ao longo dos frames por segundo, você quer saber que ações você quer tomar. O robô que tá andando, por exemplo, na rua. Ele quer saber que ele tem que desviar de tal pessoa, porque, teoricamente, aqui, ó, ele sabe que colisões acontecem e ele não pode colidir com pessoas na rua. Então,
Ele vai condicionar isso pra ele não fazer isso de novo. Ele vai ter um bônus de recompensas por não colidir com uma velhinha, por exemplo, na rua. Então você tem uma função de transição com recompensas. Usando a equação de Bellman, né? Que é a equação. A tabela Q, né? Que a gente viu tantas vezes aqui, né? Aí você tem o R, S e o A. Com uma apólice π. Então, você quer maximizar esse negócio aqui, você quer maximizar a sua função de valor, dada uma certa apólice. E por fim, o que você quer fazer no final? De tudo. Se você não entendeu nada que eu falei até agora. Você quer maximizar sua apólice para você escolher a ação correta nesse ambiente. Então, você pegou todas as recompensas e observáveis do ambiente. No fim, você fez todo esse trajeto para no fim você escolher a melhor ação para ser usada. Bom, mas isso não é o que Reinforcement Learning já faz? Sim, mas a questão é que todo o ambiente que ele colocou aqui e os algoritmos associados a isso são diferentes e é uma forma diferente de Long Short Term Memory, porque também os históricos de forma hierárquica, mas aqui é talvez de uma forma um pouco mais diferente em relação a Long Short Term Memory faz. Mas lembra Long Short Term Memory. Todos os 4 métodos levam essencialmente ao mesmo comprimento de código, como a gente viu anteriormente. Então, na verdade, eu tinha citado. Eu coloquei um slide de anterior, né? Um erro. Então, basicamente era isso. É um artigo complexo, mas eu creio que se você entendeu essa imagem, não entendeu nada que eu falei. Se você entendeu isso daqui, já basta. Se você entendeu essa imagem, você já entendeu tudo que é necessário para você entender esse paper. E por que eu gosto desse paper? Porque eu creio que esse paper, ele realmente fala coisas diferentes de outros, né? Nesse contexto. Foi publicado no JAG, é um jornal que eu respeito muito, e tem artigos ruins também no JAG, né? Tem artigos inúteis também no JAG, mas tem muitos artigos que eles sobressaem da maioria no tema. Então, talvez pela perspectiva do jornal, né, Ben Goertzel, ele tem uma perspectiva de inteligência artificial geral, né? De foco nisso, né? Não tem outros jornais acadêmicos que eu vejo que focam apenas nisso, né? E de forma correta. Então, muitos papers aqui estão, cara, outro nível, cara. Outro nível, outro nível, outro nível. Eu creio que esse tema de reinforcement learning, nesse contexto que a gente tá vendo aqui, ele é muito importante pra gente avançar inteligência artificial nos games, né? Não ficar apenas no status quo, mas mudar coisas. Então, esse é o primeiro paper. Eu posso dizer que esse primeiro paper, ele é não inferior, mas ele tem menos coisas que o segundo. Então, o segundo, ele é ainda mais denso, né? Então, o objetivo nosso na próxima aula é analisar esse paper e, por fim, terminar isso. Se você tem alguma dúvida de alguma parte da aula, por favor, coloque nos comentários. Eu sei que é difícil. Esse tema é mais difícil que os outros, né? Eu creio que talvez tiveram aulas mais difíceis no curso de inteligência artificial, mas eu creio que desse curso sobre IA nos games, né? Esse é o mais difícil, mas extremamente necessário. E se você entendeu, principalmente o último slide, eu creio que, por exemplo, se você um dia quer fazer TCC de reinforcement learning nos games, cara, o tanto que eu já mostrei de TCC de fora, né? Não do Brasil. TCC, tese de mestrado, doutorado sobre IA nos games, cara, é muita coisa. Então, pra alguém que faz ciência da computação, como já é um tema que já está inserido no meio acadêmico, né? Tem jornais da Nature publicando sobre esse tema. Tipo, não é uma coisa que, nossa, o cara vai pesquisar sobre games. Não, hoje em dia, principalmente IA de games, principalmente com o hype da IA atualmente, é um tema que vale a pena. Então, como eu disse, se você vê o curso anterior e esse, creio que você já vai ter muitas das ferramentas necessárias para você escrever uma boa tese de TCC nesse tema ou de mestrado. E talvez, talvez de doutorado você tem que ir um pouco além, né? Do status quo, né? Porque você tem que ir mais do que que as pessoas já fizeram, né? Aí eu creio que você tem que ir um pouco mais além até do que eu falo aqui, né? Mas para um TCC e mestrado eu creio que já ajuda bastante você conhecer os papers, entender os temas principais, a notação, que é importante, às vezes você não sabe o que significa cada símbolo. E obviamente cada paper as pessoas não vão explicar, porque elas já acham que você já sabe. É normal. Nem todos os papers são assim, né? Mas às vezes é chato você ficar tendo que repetir coisas que são óbvias pra quem lê artigos no tema, né? Mas basicamente é isso. Até o próximo episódio.